Bem-vindo à Escola de Fundamentos, e a gente ainda está falando sobre o presente da salvação. Eu quero falar com você hoje sobre nós sermos completamente salvos, ou seja, a obra de Jesus é uma obra completa. Isso não é maravilhoso? O que Jesus fez por mim e por você é algo completo. Não precisa da nossa ajuda, só precisa do nosso coração aberto, para que a gente possa receber esse presente. Recebendo esse presente, a gente possa viver com Deus. Lembra que a gente falou na aula passada que uma das coisas que Deus quer, e por isso há o derramamento de sangue, é porque Deus quer estar no nosso meio, Deus quer ter um relacionamento contigo e comigo. Vamos lá em Hebreus capítulo 7, no verso 25, que diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tito, capítulo 3, verso 4 e verso 5, diz: mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra salvação significa que você é feito íntegro novamente. Ou seja, você havia sido rasgado do seu relacionamento com Deus e agora você é mais uma vez unido. A palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. A palavra unir ali no grego, kolau, é da onde a gente tira a palavra cola, uma união total, onde dois se tornam um, numa só essência. A palavra salvação significa ser resgatado de uma catástrofe e colocado num lugar seguro e protegido. Não é maravilhoso você saber e você entender que salvação, quando você fala assim, eu fui salvo, você está falando que você foi salvo de uma catástrofe. Você foi salvo de um destino de perdição, de dor, de doenças, de enfermidades, de miséria. E você foi colocado num lugar protegido, num lugar salvo, num lugar seguro. Um homem, quando se afoga indefeso na água e caminhando para a morte certa, procura alguém que o salve. Da mesma forma, Deus veio em auxílio da raça humana, debatendo-se no seu pecado e caminhando para o julgamento. Algo que eu e você não podíamos fazer. Eu e você estávamos afogando no pecado, estávamos no tremendal de lama, né? E a gente não conseguia fazer nada por nós mesmos. O que Deus faz? Ele fala, eu vou enviar meu filho, eu vou enviar Deus, Deus enviando Deus, o Pai enviando o Filho, para que eu e você pudéssemos ser salvos de uma catástrofe. Então, número 1, eu e você somos salvos pelo poder de Deus, não por obra nossa, pelo poder de Deus. Você pode repetir isso aí para você mesmo, eu fui salvo pelo poder de Deus. Romanos capítulo 1, no verso 16, nos lembra, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego. O Evangelho é o poder de Deus. Então nós somos salvos mediante a boa palavra de Deus que chega no nosso coração. É por isso que a crença é tão importante, gente. Porque quando eu e você recebemos o Evangelho, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas, as boas notícias de que Deus tem um futuro para mim e para você. E não é um futuro à parte dele, é um futuro com ele. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é um poder transformador. Deus fez o que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. O Evangelho é Deus mandando uma notícia para mim e para você, dizendo aquilo que você não consegue fazer, eu faço por você. Eu faço porque eu te amo. Eu envio a minha graça. A minha misericórdia te alcança e eu ajudo você a sair dessa situação. Foi necessário, então, um poder extremo para nos salvar. Foi necessário, então, um poder extremo, porque é impossível a gente salvar a gente mesmo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e verso 9, diz, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, o poder de Deus nos salva em todas as áreas que foram afetadas pelo pecado. É por isso que o apóstolo João vai nos lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo
pecado. Porque não existe área na nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, que não seja tocado pela obra de Jesus na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então eu e você fomos salvos do julgamento. Romanos capítulo 5, no verso 9, diz logo: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O apóstolo Paulo, ele diz, falando dos incrédulos, que eles são filhos da desobediência e filhos da ira de Deus. Por quê? Não é porque Deus está com raiva das pessoas, por causa do pecado. Então Deus envia o seu Filho ao mundo para resolver o problema da separação entre o homem e Deus. E quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, a gente é salvo desse julgamento, do julgamento da ira. Jesus mesmo disse que aqueles que o recebem são salvos. Quem não o recebe já está condenado. Foi o que Jesus falou. Por que já está condenado? Porque nasceu no pecado. E no pecado há condenação, e no pecado há julgamento de ira. Mas em Cristo Jesus, quando nós entregamos o nosso coração para Ele, número 1, nós somos salvos desse julgamento, do julgamento da ira. Número 2, nós somos salvos da perdição. Jesus conta várias parábolas da ovelha que se perde, da dracma perdida, várias parábolas para falar de alguém que está perdido, de algo que é valioso que está perdido. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, você não está mais perdido. O poder de Deus te encontra, e te encontra de tal maneira que muda a sua natureza. Você passa de ser um perdido para ser alguém que foi encontrado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Número 3, você é salvo do poder de Satanás, do domínio de Satanás. Satanás, o nosso inimigo, não tem mais poder sobre você. O poder do pecado, você é livre do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Agora você entregou, por isso que é importante quando a gente vê lá em Romanos, no capítulo 10, falando que aquele que crê no seu coração e Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessa com os seus lábios que Jesus é o Senhor, é claro que Ele é o nosso Salvador, a obra de salvação é através dEle, mas a confissão e a crença no nosso coração é que Ele é o nosso Senhor. Por quê? Porque o nosso antigo Senhor era o diabo. Agora nós estamos confessando que a nossa vida foi comprada por um outro Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono do nosso futuro. Ele é o dono da nossa esperança. Ele é aquele que tem planos para nós. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Então eu preciso confiar no meu coração e confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor. Então nós somos livres do senhorio de Satanás sobre a nossa vida. Colossenses capítulo 1, no verso 13, diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós saímos do poder das trevas e agora estamos no poder da luz, no poder da verdade. Nós fomos salvos pelo poder de Deus, número 1. Número 2, nós fomos salvos pelo amor de Deus. Por causa do amor de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Olha aí, Romanos capítulo 5, verso 6 a verso 8, diz: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu por seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós fomos salvos por causa do grande amor de Deus. E número 3, nós fomos salvos pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça é o amor e o poder de Deus em ação. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Que você guarde isso no seu coração. Que a salvação não vem de nós. A salvação vem porque existe alguém que é mais poderoso do que o pecado que nos segurava. Alguém que é mais poderoso do que o inimigo que nos retia. Você foi salvo pelo poder de Deus. Você foi salvo porque Deus te ama. Você foi salvo porque Deus veio até você com a sua graça para te trazer para mais perto dele. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Tchau, tchau.